paramos no segundo elemento ou requisito do ato administrativo, que é a finalidade. Vamos aqui para o slide. Finalidade é uma das facetas do princípio da impessoalidade. Por que uma das facetas do princípio da impessoalidade? Porque nós sabemos que o princípio da impessoalidade, ele pode ser dividido nessas duas facetas. Qual é a primeira faceta? Que o agente público não pode ser confundido a pessoa do agente com a figura do Estado. Ou seja, quando o agente público ele atua em nome do Estado, quem está agindo é o Estado e não aquela pessoa física. Se vocês, por exemplo, vão num hospital público, o médico que está lhe atendendo, ele representa o Estado e não o doutor fulano de tal. Então, qualquer coisa que vier a acontecer, a responsabilidade vai ser de quem? Da administração pública. Então, essa faceta do princípio da impessoalidade é justamente para isso. Para quê? Para que o agente público não seja confundido, certo? Quando ele tá agindo em nome do Estado, para que ele não seja, para que aquela atribuição não seja, a determinada responsabilidade não seja imputada à pessoa física do agente, seja feita essa separação. E a segunda faceta do princípio da impessoalidade é justamente da impessoalidade é justamente essa questão da finalidade. Ou seja, a administração pública, os agentes, os órgãos públicos, quando eles atuam, os agentes públicos, quando atuam, eles têm que procurar o quê? Satisfazer o interesse coletivo. Ou seja, um determinado agente público, ele não pode procurar satisfazer o seu próprio interesse, a sua vontade. Jamais. Ele vai agir de acordo com o que determina a lei, procurando sempre satisfazer a finalidade pública. Ok? Aí vem para cá. A finalidade, a gente pode dividir a finalidade em geral, que é justamente a satisfação do interesse público, e específica. É específica em relação a quê, professora? Em relação ao ato administrativo. Ou seja, a finalidade específica é o objetivo direto, o resultado específico a ser alcançado, previsto na lei e que deve determinar a prática do ato. Vou dar um exemplo para vocês. A nomeação de servidor público. Qual é o objeto da nomeação? É justamente o quê? A ocupação de determinado cargo público, o provimento daquele cargo público, o preenchimento daquele cargo público. E a finalidade está prevista onde? Na lei. Agora, perceba o seguinte, que a geral, a nomeação de um determinado servidor público vai atender o interesse coletivo. Afinal de contas, ele vai integrar a administração pública, ele vai agir, ele vai atuar e ele vai aparelhar o Estado. Observe que essa vai ser a finalidade do quê? Geral. Mas a finalidade específica de determinado é o quê? No caso do ato de nomeação, é o preenchimento daquela vaga, é o provimento daquele cargo público. Ok? Então vem pra cá. Vê bem, toma muito cuidado com isso aqui, porque isso aqui é muito cobrado em prova. O desatendimento da finalidade ocasiona um vício insanável. Se o vício é insanável, o ato administrativo ele vai ser o quê? Nulo. Então, vai ocasionar um vício insanável de abuso de poder. A gente sabe que o abuso de poder ele pode ser dividido em desvio de poder e excesso de poder. No caso da finalidade, quando o agente público ele agir de uma determinada forma, que ele se desvincule do interesse público e passe a procurar satisfazer o interesse pessoal seu ou de determinada outra pessoa. Quando ele não visar a satisfação do interesse público, a modalidade de abuso de poder vai ser o desvio de poder. Ok? Que vocês, na hora da prova, não podem confundir com o excesso de poder. O excesso de poder vai ocorrer quando? Quando o agente público não possui a competência para praticar determinado ato. Ou seja, quando ele exorbita as atribuições que lhe são conferidas pela lei. Tudo certo até aí? Vamos em frente. Vê, o próximo requisito que a gente vai analisar. Só lembrando aqui da nossa aula, na nossa gravação passada. Qual é o bizu que a gente tem para gravar os requisitos ou elementos do ato administrativo? Conf, for, mob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Já vimos a competência, acabamos de ver a finalidade, agora vamos estudar a forma do ato administrativo.
Ou seja, como esse ato administrativo, ele deve ser praticado. A forma é o modo de exteriorização, aqui ó, exteriorização do ato administrativo. Como o ato administrativo deve ser praticado. Então, observa aqui no seguinte, quando a lei não exigir forma específica, uma forma determinada para os atos, o administrador vai agir de acordo com a sua conveniência e oportunidade. Então, quando a lei não exigir, quando a lei não disciplinar determinada forma, o que é que vai acontecer com esse requisito? Se vai vir a conveniência e a oportunidade do administrador público, esse requisito ele vai ser o quê? Discricionário. Ele não vai ser o quê? Vinculado pela lei, ele não vai ser determinado pela lei, ok? Mas vê, quando a lei expressamente exigir determinada forma para a validade do ato, a inobservância vai acarretar o quê? A sua nulidade. Nesse caso, o requisito forma vai ser o quê? Vinculado. Ah, professora, então quer dizer que a forma ela pode ser vinculada ou pode ser discricionária. Isso mesmo. Por quê? Porque o requisito competência vai estar sempre disciplinado pela lei. A finalidade vai estar sempre prevista na lei. Agora, a forma pode ou não estar prevista. Se ela estiver prevista na lei, ela vai ser vinculada, vai ser um elemento vinculado. Mas se ela não estiver prevista na lei, ela vai ser o quê? Vai ser discricionário. Por quê? Porque o administrador público, o agente público é que vai avaliar a melhor forma de exteriorizar a prática daquele ato, de acordo com o quê? Com a conveniência e a oportunidade para a administração. Observação. O vício de forma é passível de convalidação. Entretanto, a convalidação não é possível quando a lei estabelece determinada forma como essencial à validade do ato. Traduzindo aqui para vocês, o que significa que se um determinado ato administrativo, ele, por exemplo, deveria ter sido publicado no Diário Oficial da União, a prática de determinado ato administrativo, a lei prevê que ele precisa ser publicado. E não ocorre um problema e ele não é publicado, mas esse ato ele pode ser o quê? Convalidado. Então, posteriormente, é feita a publicação desse ato, explicando e procurando o quê? Esclarecer a data da prática desse ato, a forma como esse ato foi praticado, tudo. Vai ser publicado. Porém, se na lei estiver previsto que para a validade daquele ato, na data da sua prática é necessário que ele seja publicado, essa publicação posterior, ela não poderá acontecer. O que é que vai acontecer? Aquele ato vai ser declarado nulo por um vício de forma e é que vai ter que ser praticado um novo ato administrativo. Então, toma muito cuidado com isso. Por quê? Porque quando a forma ela estiver prevista na lei e estiver prevista que aquela determinada forma ela é requisito para a validade do ato administrativo, se não for obedecido, se não for efetuada uma determinada especificação que está lá prevista na lei, o que é que vai acontecer? O ato administrativo vai ser declarado nulo por um vício de forma. Entretanto, se a lei não prevê que aquele requisito ele é essencial à validade da prática de determinado ato administrativo, esse ato administrativo, posteriormente, ele vai poder ser o quê? Convalidado. Tudo certo até aí? Vamos para o próximo requisito. Motivo. Vê bem, todas as vezes que vocês ouvirem falar em motivo do ato administrativo, eu quero que vocês pensem, que vocês lembrem em quê? O que é que vocês vão lembrar? As razões de fato e de direito que vão justificar, que vão embasar a prática de um determinado ato administrativo. Entenderam? Como é que vai ser feito? Me dê um exemplo, professora. Uma nomeação, por exemplo, uma nomeação. Quais são as razões de fato para que seja praticado um ato de nomeação pela administração pública? As razões de fato é a existência da vaga e a necessidade de preenchimento
Por quê? Para que a administração pública ela possa ter o seu quadro de servidores completos e melhor atender o interesse público. Então, as razões de fato seriam seria o quê? A existência da vaga e a necessidade de preenchimento. E as razões de direito? As razões de direito é o quê? Que aquele candidato que está sendo nomeado prestou um concurso público, foi aprovado, que está lá, tá esperando a nomeação, que ele é o próximo candidato na fila de classificação, então, que vai ser justificado o preenchimento daquele cargo efetivo. Então, toda a prática de todo o ato administrativo vai ter o quê? Um motivo. E o motivo vai ser o quê? As razões de fato e as razões de direito que vão justificar a prática de determinado ato. Agora, eu quero que vocês tenham muito cuidado com o seguinte: motivo não é sinônimo de motivação. Mas, professora, não é sinônimo de motivação? Não é. Vê bem, a diferença entre motivo e motivação, ela é muito tênue, mas vocês precisam saber. Motivo, como eu disse para vocês, é o quê? As razões de fato e de direito que vão justificar, que vão determinar a prática de determinado ato administrativo. E a motivação é a exteriorização desses motivos. É como se fosse a explicação desses motivos. Então, vem comigo aqui para o slide, vê bem. Motivo e motivação não são expressões sinônimas. Os motivos são as razões de fato e de direito que legitimam a prática do ato. A motivação é a expressão desses motivos, ou seja, a exteriorização desses motivos. Na hora da prova, por favor, não confundam. Motivo é justamente isso. Qual é o motivo que eu tenho para nomear um servidor? As razões de fato. Quais são as razões de fato? A existência do cargo vago e a necessidade de preenchimento daquele cargo. Para quê? Para que possa ter o quadro da administração pública, o quadro de servidores completo e melhor atender a quem? O interesse público. As razões de direito. As razões de direito é que aquela pessoa que está sendo nomeada prestou um concurso público, que ela é a próxima pessoa dentro da classificação, ok? Que ela foi aquele concurso público, foi aprovado, que ela tem todos os requisitos legais ela preenche aqueles requisitos que a lei estabelece para que ela possa ocupar aquele cargo. E que a lei prevê que o provimento daquele cargo vai ser feito através de um ato de nomeação. Então, vê bem, eu tenho as razões de direito e tenho as razões de fato. Agora, o ato através do qual eu vou motivar, o modo pelo qual eu vou exteriorizar as razões de fato e as razões de direito que vão justificar a prática de determinado administrativo é o quê? A motivação. É bem tênue essa diferença, porque tem tudo a ver o motivo e a motivação. O motivo é as razões de fato e de direito que vão justificar a prática de determinado ato. A motivação é o quê? A motivação é a exteriorização desse motivo. Desse motivo, ou seja, dessas razões de fato e de direito. Mas eu não posso confundir motivação com motivo. Se eu não tenho motivo, eu não vou ter a exteriorização desses motivos, não vou ter motivação. Ok? Então, na hora da prova, não confunde, porque o CESP adora colocar essas expressões como se elas fossem sinônimos, o que, na verdade, não é correto. O artigo 2º, parágrafo único, a linha D da Lei 4717, bota o seguinte, ela estabelece o seguinte: a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. Então, muito cuidado aqui, vê. A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato, quando aqueles fatos que eu estou alegando, que eu estou justificando para praticar o ato administrativo, eles simplesmente são o quê? Ele é materialmente inexistente. Por exemplo, se eu vou nomear um servidor, as razões de fato que eu estou dizendo é que existe um cargo vago, mas se não existe um cargo vago, se não existe a previsão da criação de novos cargos, mas mesmo assim eu vou e pratico aquele ato administrativo motivando que existe um cargo, quando na verdade não existe, aquele motivo ele é materialmente o quê? Inexistente. Ou juridicamente inadequado. Quando é que o motivo ele vai ser juridicamente inadequado? Quando, por exemplo, eu vou nomear um servidor, certo? Só que existe a vaga, existe a necessidade do preenchimento daquela vaga
E eu preciso das razões jurídicas. A razão jurídica seria que aquele servidor ele prestou um concurso público, que ele é o próximo na lista de classificação. Só que ao invés de fazer isso, o que é que eu faço? Em vez de eu nomear o próximo, eu nomeio o outro, aquele que está depois daquele próximo, como se ele fosse o candidato que tivesse legitimação para ocupar aquela vaga. E eu vou e justifico dessa forma. Mas não existe a razão de direito. Por quê? Porque não está amparado pela lei. Porque se ele não é o próximo, ele não tem o direito à nomeação. Ok? Então, vê só. As razões, de fato, quando elas forem o quê? Materialmente inexistente ou, vem para mim aqui para os slides, em relação às razões de direito, for juridicamente o quê? Inadequada ao resultado obtido. Então, tomam muito cuidado com isso na hora da prova. Por quê? Porque vocês vão ter que saber diferenciar as razões de fato das razões de direito. E quando existir as razões de fato, vem comigo, vai ser o quê? O motivo materialmente inexistente. E quando inexistir as razões de direito, juridicamente o quê? Inadequada ao resultado obtido. Vamos agora para o próximo requisito do requisito ou elemento do ato administrativo. O objeto. O que é o objeto do ato administrativo? É a essência do ato. Aquilo que o ato está fazendo. O conteúdo, a ação do ato, o efeito jurídico, grava bem. Grifa aí assim, ó, bota bem grande aí no caderno de vocês. Efeito jurídico imediato. É o verbo, é uma consequência dos motivos, certo? Se eu vou praticar um ato, o objeto do ato administrativo de nomeação é nomear. Um objeto de um ato administrativo que justifique, por exemplo, a construção de uma determinada escola vai ser o quê? Construir. É o resultado imediato, é aquilo que eu quero, de imediato, é o resultado mais próximo em relação à prática daquele ato administrativo. Cuidado! Como no ato vinculado o administrador público se encontra totalmente preso ao texto da lei, todos os seus elementos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, estarão descritos aonde? No texto da lei. Já nos atos discricionários, toda vez que falar em ato discricionário, vocês vão lembrar sempre de que? Juízo de conveniência e oportunidade. Então, todas as vezes que falar em ato discricionário, quais são as duas palavrinhas que vão vir? Em razão do juízo de conveniência e oportunidade. A competência e a finalidade estarão sempre na lei. Então, vê bem, competência e finalidade são requisitos ou elementos do ato administrativo que serão sempre o quê? Vinculados, ainda que nós estejamos diante da prática de um ato administrativo discricionário. Então, vê, a competência e a finalidade estarão na lei, porém, o motivo e o objeto, a lei permite que o administrador valore o que é mais oportuno e mais conveniente, dentro de quê? Dos limites da lei. E a forma, professora, a forma como a gente acabou de ver, se estiver prevista na lei, ela vai ser um ato, vai ser um elemento do ato administrativo vinculado. Porém, se a lei não estabelecer a forma como aquele ato administrativo ele deve ser praticado, ela vai ser um elemento administrativo, vai ser um elemento do ato administrativo discricionário, e o administrador público, na hora da sua prática, vai ter que avaliar a conveniência e a oportunidade e verificar qual a melhor forma para a prática daquele ato administrativo, ok? Mas grava comigo, o objeto é o quê? É o resultado o quê? O efeito jurídico o quê? Imediato. É o verbo, é o que está mais próximo, tá certo? Em relação à prática daquele ato administrativo. Vê bem, vimos todos os elementos ou requisitos do ato administrativo. Qual é o bizuzinho que a gente aprendeu? Com, fim, for, mob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A competência vai estar sempre prevista onde? Na lei. Então, a competência é um elemento sempre o quê? Vinculado. Finalidade também estará prevista na lei e sempre será um elemento vinculado.
Por quê? Porque vocês têm que ver o quê? Que independentemente da finalidade específica da prática de um ato administrativo, a finalidade geral vai ser sempre o quê? A satisfação do interesse público. Então, a finalidade, que ela não pode fugir de quê? Da satisfação do interesse público. Então, a finalidade, ela vai ser um ato, vai ser um elemento do ato administrativo que vai ser sempre o quê? Vinculado. A forma pode estar prevista ou não pode estar prevista na lei, vai variar. Se será vinculado ou se será discricionária. O motivo e o objeto vai ficar a juízo de conveniência e oportunidade do agente público, do administrador público, certo? Quando da prática daquele ato administrativo. Então, ele vai ficar a juízo de conveniência e oportunidade quando o ato administrativo for discricionário. Quando o ato administrativo for vinculado, todos os seus elementos serão vinculados. Mas quando o ato administrativo for discricionário, a competência e a finalidade sempre serão vinculadas, a forma pode ser vinculada ou não e o motivo e o objeto vão ser discricionários. Tudo certo? Entenderam tudo até agora? Então agora nós vamos estudar o quê? Os atributos do ato administrativo. E o que são atributos? Vem comigo aqui para o slide. Atributos, como é que nós podemos descrever o que são? Primeiro vamos entender o que significa falar atributos do ato administrativo, para depois a gente ir a fundo de cada atributo do qual o ato administrativo ele é dotado. Vê bem, atributos são características inerentes aos atos administrativos. E por que o ato administrativo ele tem determinados atributos especiais? Por conta das prerrogativas às quais a administração pública ela tem direito, por ela ser administração pública. A gente sabe que a administração pública, em determinados momentos, justamente quando da prática de atos administrativos, ela se coloca em uma posição de superioridade em relação aos seus administrados. Por isso, os seus atos administrativos, eles são dotados de determinados atributos que vão conferir à administração pública uma melhor forma de atuação. Ok? Vem comigo para cá. Quais são os atributos que são descritos pelos principais autores, pelos principais administrativistas? Os principais atributos são, primeiro, presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade, tipicidade. Ok? São esses os nossos 4 atributos. Alguns autores dividem autoexecutoriedade em exigibilidade e executoriedade. E Maria Silva Zanella, ela divide presunção de legitimidade em presunção de veracidade e presunção de legalidade. Isso aqui a gente vai ver mais na frente. Mas, a partir de agora, o que é que vocês têm que ter sempre em mente? Esses 4, que são os 4 atributos que vocês têm que saber, é o básico. É o que a doutrina administrativista ela tem um consenso em relação a eles. Então, presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Vamos estudá-lo um por um agora. Vê bem. Então, o primeiro atributo do ato administrativo que a gente vai estudar vai ser o quê? A presunção de legitimidade, certo? Começando a falar aqui da presunção de legitimidade, eu quero que vocês pensem o seguinte. Então, vocês aí na cidade de vocês estão lá dirigindo. Todo mundo, a maioria das pessoas dirigem, está lá. E você, um determinado dia, por exemplo, o seu carro estava na oficina, você deixou o seu carro na oficina. E depois, uns 15 dias depois, justamente naquele dia que seu carro estava na oficina, que você tinha certeza que aquele carro estava na oficina, você recebeu uma multa na sua casa. E você recebe a multa e você diz, mas é impossível meu carro ter estado nessa rua, nessa hora,
e porque meu carro estava na oficina. E como é que eu posso levar essa multa? Então, vê bem. Aquele ato administrativo que te imputou essa multa, certo? Ele é um ato que ele é dotado de quê? De uma presunção de legitimidade, que é esse atributo que a gente vai, estudar agora. Por ele ser dotado dessa presunção de legitimidade, se o particular, por exemplo, você que recebeu essa multa na sua casa, grava bem, se você tiver como provar, como produzir uma prova em contrário, certo? Você pode ir lá apresentar o requerimento, você vai lá recorrer, né? Que a gente chama recorrer. Você recorre dessa multa e provando, se você tiver como provar que aquele carro ele estava em determinado local, que não naquela rua na qual dizem que foi praticada determinada infração de trânsito, você tem como que desconstituir essa notificação, esse auto de infração. Agora, vê bem, você pode estar pensando, mas professora, veja só, por que eu é que tenho que correr e provar que meu carro não estava ali, se meu carro realmente não estava? Justamente porque o ato administrativo, ele é dotado de presunção de legitimidade. E o que é a presunção de legitimidade? Vê bem, o ato administrativo, desde a sua criação, presume-se legítimo e legal. Esse atributo deflui da própria natureza do ato. Por quê? Porque o administrador, o agente público, ele é dotado de quê? De fé pública. Então, se presume-se que o agente público, ele vai agir da forma correta. Então, se presume que o Estado, ou que nesse caso é o Estado que está sendo ali representado pelo seu agente, certo? Aquele agente presume-se que o Estado ele vai agir sempre da forma correta. Então, ele é dotado de fé pública. Então, seus atos, eles são dotados de quê? De presunção de legitimidade. Então, esse atributo deflui da própria natureza do ato. Ou seja, por ele ser um ato administrativo, ou isto é, um ato praticado por Estado, ou porque ele faça às vezes, independe de norma legal que o preveja. Então, ele tem o quê? Ele vai defluir da própria natureza do ato, porque se é um ato praticado pelo Estado, ou porque ele faça às vezes, e como aquele agente, aquele administrador, ele tem o quê? Fé pública, eu tenho que presumir que aquele ato ele é legítimo. Agora, abre bem os ouvidos agora para escutar o que eu vou dizer para vocês. No entanto, apesar de o agente administrativo ele ser dotado, ele possuir a fé pública e o seu ato ter como atributo a presunção de legitimidade, essa presunção, ela não é o quê? Absoluta. Logo, se ela não é absoluta, eu vou dizer que ela é o quê? Relativa. E qual vai ser a palavrinha, o termo técnico que vocês vão encontrar na prova de vocês? Juris tanto. Aqui é separado, tá? Juris tanto. Isso quer dizer o quê? Que essa presunção da legitimidade, ela é relativa, por isso ela vai admitir o quê? Prova em contrário. Então, grava sempre, quando toda vez que você ouvir falar presunção de legitimidade, lembra daquela multa que chegou na sua casa, mas que é impossível de você ter levado. Mas apesar de ser impossível do seu carro estar naquele lugar, naquela hora em que foi indicado na infração, apesar disso, você tem que provar que o seu carro não estava ali. Se você não conseguir provar, você vai ter que o quê? Pagar a multa. Por quê? Porque a administração pública, veja só, porque a administração pública ela tem fé pública e o ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade, que decorre justamente de quê? Da própria natureza do ato, que é um ato que praticado pela administração, praticado pelo Estado, pelo agente público, o qual se presume o quê? Legítimo. Se presume o quê? Que o Estado ele vai sempre agir de forma correta, de forma certa. Ele não vai alegar, ele não vai alegar fatos que não ocorreram, certo? Nem vai agir contra a lei. Como eu disse para vocês, é uma presunção o quê? Relativa. Juris tanto. Admite o quê? Prova em contrário.
O ônus da prova será de quem alegar a existência de vício no ato administrativo. Toma cuidado com uma coisa. Já vi isso aqui cair em prova da FCC. A gente estuda muito o quê? Presunção de legitimidade. Só que Maria Silvia Zanella de Pietro, que a gente sabe que é uma doutrinadora que é altamente conceituada pelas bancas, assim, ela é altamente conhecida nessa área do direito administrativo e muito respeitada pelas bancas, certo? Tanto pelo SES, pela FCC. Então, o que é que acontece? Muitas coisas, muita parte do magistério de Maria Silvia é cobrado na prova. E, às vezes, a Maria Silvia ela tem determinadas posições que não são compartilhadas pelo resto da doutrina administrativista. Então, o que é que vocês precisam saber em relação à posição de Maria Silvia Zanella de Pietro no que tange ao atributo da presunção de legitimidade? Que Maria Silvia ela vai dividir em presunção de legitimidade e presunção de veracidade. Legitimidade e veracidade. Também já viu o quê? Cai aqui de legalidade. Tudo certo até aí? Vê bem, a presunção de legitimidade, ela vai estar atrelada a quê? Ou legalidade. A interpretação e aplicação da norma jurídica. E a de veracidade vai estar atrelada a quê? Aos fatos que foram alegados pela administração pública, vai se pressupor o quê? Que aqueles fatos realmente existiram e que o que a administração pública ela está falando foi o quê? Verdadeiro. Então, vê bem, vai se presumir que o seu carro estava em determinada rua, em determinada hora, conforme especificado lá naquele auto que você recebeu, naquela notificaçãozinha que você vai receber na sua casa. Então, a presunção de veracidade vai ser o quê? Que aquele fato que o seu carro estava naquela rua, naquela hora, e que você estava dirigindo, falando no telefone celular, eles realmente ocorreram. E a presunção de legitimidade, ou que tem a ver também, que tem a ver com a interpretação e aplicação da norma jurídica e que muita gente, eu já vi doutrinador chamado de presunção de legalidade. O que é que acontece? Essa presunção de legalidade, ela vai estar atrelada a quê? A interpretação e aplicação da norma jurídica. Então, vê bem, muitas vezes o que é que pode acontecer? Vê, teu carro tá lá na notificação, que o carro estava naquela rua em determinada hora e que a pessoa passou por ali dirigindo, falando no celular. Então, aqui vamos presumir que aqueles fatos ocorreram. E a interpretação da norma é o quê? Que no Código de Trânsito está previsto o quê? Que a conduta da pessoa que está dirigindo o carro, que está falando no celular, é uma infração. Punida com a aplicação de multa, aí tem aquela questão dos pontos. Então, vê só, para Maria Silvia Zanella, a gente pode dividir a presunção de legitimidade em presunção de legitimidade, também chamada por alguns doutrinadores de legalidade, ou de veracidade. Veracidade quanto aos fatos e legitimidade em relação ao quê? À norma, à interpretação e aplicação da norma jurídica. Entenderam até aí? Vamos para o próximo. A imperatividade. O que é que tem a ver? Quais são as características que vão nos fazer identificar que um ato administrativo ele é dotado de imperatividade? Vê bem, o administrador público, quando na prática de atos administrativos, ele vai poder, de forma unilateral, criar obrigações ou impor restrições aos administrados. Como assim, professora? Como é que isso aqui vai acontecer? Vê, isso aqui é a imperatividade. Vê, a presunção de legitimidade, eu gosto de dar aula dando os exemplos. Por quê? Porque na hora da prova que vocês vão lembrar. Então, a presunção de legitimidade, eu falei da multa. Foi aplicada a multa, ainda que seu carro não estava ali, mas aquele ato, ele presume-se legítimo, ok? Presume-se que ocorreu, que foi verdadeiro e que a aplicação da lei, a interpretação da lei ocorreu de forma correta. Mas essa presunção, a presunção de juris tantum, quer dizer relativa, admite prova em contrário. Só que o ônus da prova vai ser daquele que contestar a prática daquele ato administrativo. Lembrou? Pronto.
Já a imperatividade, que é um atributo que não está presente em todos os atos administrativos, daqui a pouco eu vou explicar por quê. A imperatividade, eu quero todas as vezes que vocês, sempre que vocês usam falar em imperatividade como atributo do ato administrativo, vocês atrelam a imperatividade a quê? Ao poder de polícia. O poder de polícia não é aquele que permite ao administrador público, ao agente público, limitar os direitos individuais, os direitos de determinada pessoa para que o exercício desses direitos para que seja visando sempre a satisfação da coletividade, não é isso? Pois bem, o poder de polícia, ele está quase sempre atrelado, ele está sempre atrelado a atos o quê? Imperativos. Por que imperativo? Porque quando a administração pública ela pratica atos relacionados ao poder de polícia, as pessoas vão ter que obedecer àquele ato, as pessoas vão ter que observar, vão ter que agir de acordo com as disposições da administração pública, independentemente da sua vontade. Então, vê bem, se por exemplo, aí foi editado um determinado ato administrativo, ok? Que prevê que em determinado local, vamos dar um exemplo, a questão da buzinar na frente de um hospital. É proibido que se buzine na frente de hospitais. Por quê? Porque nos hospitais as pessoas enfermas que precisam de tranquilidade, precisam descansar. Mas as pessoas têm o direito de buzinar, cada pessoa tem o seu direito de buzinar. A partir do momento que a administração pública edita um ato administrativo, seja através de um ato normativo, regulamentando uma determinada lei, independente dessa questão dessas formas e competências constitucionais, a partir do momento que é editado aquele ato como uma limitação ao direito do particular, certo? Regulando o quê? O interesse público, protegendo o interesse público, aquele ato ele vai ser imperativo. Quer dizer o quê? Que eu vou ter que obedecer aquele ato, independentemente da administração pública e até o judiciário e tem uma sentença na qual diga assim, Cíntia, você tem que obedecer. Não, aquele ato, ele desde que ele é editado, ele vai ser o quê? Imperativo, eu vou ter que observá-lo. Ou seja, a administração pública ela vai poder o quê? De forma unilateral, criar uma obrigação ou impor uma restrição aos administrados, certo? Ela vai poder criar uma obrigação ou impor uma restrição, certo? Aos administrados, independentemente da interpelação judicial. Outro exemplo que me veio agora à cabeça, essa questão que está tendo da justiça eleitoral, que as pessoas de alguns municípios, elas têm que se dirigir ao TRE para fazer o cadastramento digital. Pronto. Isso é o quê? É uma obrigação que foi criada, certo? Para determinadas pessoas que moram em determinados lugares, certo? De ir lá e ter que o quê? De ter que fazer isso. Isso tem que ser feito. Por quê? Porque a gente sabe que tá até veiculando, tem muita propaganda na televisão que veicula, que se a pessoa não for, aí vai ser impedida de votar na próxima eleição, tudo. Eu não tenho como chegar e dizer, olha, eu sou de tal município, esse município ele está fazendo parte desse projeto que está sendo feito agora, do cadastramento digital, certo? Dessa modernização da justiça eleitoral. Eu não vou poder chegar e dizer, mas eu não quero, eu não vou não, porque eu tenho o direito de querer votar e independentemente disso. Não, porque foi uma limitação que a administração pública criou, mas ela está visando a satisfação de quê? Do interesse público. Foi uma obrigação criada não limitação, uma obrigação criada pela administração pública que está visando o quê? Satisfazer o interesse público. Então, se ela está visando satisfazer o interesse público, ela pode me criar, ela pode me impor essa restrição da mesma forma que ela pode me impor uma obrigação. É claro que tudo tem que estar observado com a questão das competências e dos limites, certo? Mas, ainda assim, se presume legal os atos administrativos e eles o quê? São dotados de imperatividade. Por que eu falei que nem todo ato administrativo é dotado de imperatividade? Porque é o seguinte, como está aqui embaixo, que a gente não pode esquecer, é um atributo que ele não está presente em todos os atos. Porque existem atos administrativos cuja prática, um exemplo que eu estou dando para vocês. Existem atos administrativos cuja prática é requerida pelo próprio particular. Por exemplo, eu quero uma autorização
para o funcionamento de um determinado estabelecimento comercial numa via de um município. Eu me dirijo àquele município e faço um requerimento solicitando essa autorização. A administração me concede essa autorização. Ela é um ato imperativo? Não, não é um ato imperativo. Ela não está me impondo uma restrição, nem está me impondo uma obrigação. Eu simplesmente é que fui lá e que fiz esse requerimento. Nesse caso, esse ato administrativo, essa autorização, ela não vai ser dotada de quê? De imperatividade. Ok? Então, toma cuidado, porque muitas vezes, na hora da prova, a banca vai querer dizer que todo ato administrativo é dotado de imperatividade. Então, vocês têm que ter esse discernimento para poder diferenciar os atos que eles são dotados de imperatividade e os atos que não são dotados de imperatividade. Outra observação. Esse atributo da imperatividade, ele é decorrente do poder extroverso do Estado, ou seja, a prerrogativa que o poder público tem de praticar atos que vão extravasar sua própria esfera jurídica e adentrar na esfera jurídica alheia, alterando-a, independentemente da anuência prévia de qualquer pessoa. Então, justamente o que eu disse para vocês, aquela questão do cadastramento digital em relação ao TRE. Na hora que foi estabelecido que os cidadãos teriam que fazer esse cadastramento digital, eu não fui consultada. Ninguém chegou para mim, você quer fazer isso? Não. A administração pública, ela tem esse poder, é o poder extroverso do Estado. Ele pode adentrar na esfera do particular, é lógico que dentro dos limites estabelecidos pela Constituição, respeitando os direitos que são resguardados pela Constituição, e visando sempre a satisfação de quê? Do interesse público. A administração pública, ela pode ingressar nessa esfera do particular e pode impor-lhe obrigações e restrições. Sempre que ela vai querer o quê? Ela vai estar sempre visando o quê? O bem comum, a sociedade, a satisfação da sociedade. Então, como na presunção de legitimidade, eu disse para você que vocês se lembrassem da multa, na presunção de legitimidade, aqui na imperatividade, eu quero que vocês atrelem a imperatividade ao poder de polícia. Não estou dizendo que só existe imperatividade na prática de atos relacionados ao poder de polícia. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que os atos de poder de polícia, em geral, eles são dotados de imperatividade. Por quê? Porque são justamente atos que vão criar o quê? Restrições ao exercício de determinados direitos pelos administrados, fazem que a satisfação do bem comum. Então, grava bem isso. A imperatividade é o quê? É aquele poder que o Estado ele vai ter de me impor limitações ou obrigações, independentemente da minha vontade, da minha anuência. Se eu estiver achando ruim, o que é que eu posso fazer? Eu posso recorrer ao Poder Judiciário e dizer, Judiciário, esse ato administrativo aqui, ele está me impondo essa obrigação, mas eu tenho o direito resguardado pela Constituição, e o Poder Judiciário ele vai decidir. Mas até que o Poder Judiciário ele decida, até que o Poder Judiciário ele se pronuncie, presume-se, ou seja, parte do pressuposto que aquele ato ele é imperativo e que eu tenho que obedecer a ele, independentemente da minha anuência ou não. Ok? Grava. Nem todo ato é imperativo, porque existem alguns atos, como, por exemplo, aqueles atos que são requeridos, cuja prática são requeridos pelo próprio administrado, em que a administração pública ela não vai impor uma obrigação, não vai impor uma restrição. Ela vai simplesmente fazer o que aquele administrado foi lá, requereu. Eu quero uma autorização concedida. Ponto. Certo? Então, nem todo ato ele é o quê? Imperativo. E grava a expressão poder extroverso, que é o quê? É justamente essa prerrogativa que o poder público ele tem de praticar atos que vão extravasar sua própria esfera jurídica e adentrar na esfera jurídica alheia, ou seja, também na esfera jurídica dos seus administrados. Beleza até aí? O próximo atributo do ato administrativo que nós vamos estudar agora qual é? A autoexecutoriedade. B. Como é que vocês vão identificar a autoexecutoriedade? Eu gosto sempre desses bizus. Primeiro, presunção de legitimidade, a gente falou sobre a multa. Imperatividade, eu falei sempre que a gente tem que procurar lembrar do poder de polícia. Autoexecutoriedade, eu vou querer que vocês lembrem das multas. Mas, professora, as multas, elas são dotadas de a aplicação de multas, elas são dotadas da autoexecutoriedade? Não, elas não são dotadas da autoexecutoriedade. Então, eu vou querer que vocês lembrem disso. Quer dizer o quê? Que a administração pública, na cobrança das multas,
ela vai ter que seguir aquele procedimento que a gente sabe de execução que vai ser processado no Poder Judiciário. Ou seja, então vê bem, eu quis falar a multa por quê? Porque a auto-executoriedade, ela tem a ver com meios coercitivos. Então, a multa, ela não pode, a cobrança dessa multa, ela não é dotada de auto-executoriedade, exceto, existe algum caso, exceto, por exemplo, na lei de licitações, no qual aquela pessoa que celebrou um contrato com a administração pública, se prestou uma garantia, a administração pública pode reter aquela garantia para o pagamento da multa. Nesse caso, seria um exemplo de da aplicação de uma multa auto-executória. Mas, em geral, a multa não é auto-executória. Então, para começar, eu quero que vocês pensem sobre isso. A auto-executoriedade, vocês têm que lembrar que a multa, ela não é auto-executória. Por quê? Por que a multa não é auto-executória? Porque o Estado não pode simplesmente pegar um agente público e dizer, olha, vá lá, coloque a mão no bolso, retire a carteira e tire lá R$40 daquele cidadão, porque ele está devendo ao Estado em razão da aplicação de uma multa. Não, por quê? Porque tem que ser cobrado através de um processo de execução. Então, falou em auto-executoriedade, lembra o quê? Que a multa, ela, em geral, não é auto-executória. Aí, na hora da prova, vocês vão lembrar por que a multa não é auto-executória. Porque o agente público, ele não pode ir lá inserir a mão dentro do bolso do cidadão, retirar a carteira e dizer, olha, me dê aqui, eu vou tirar aqui R$100, porque você está devendo ao Estado. Porque ela não pode utilizar de meios coercitivos para a implementação da prática daquele ato administrativo. Então, o que é a auto-executoriedade? A auto-executoriedade é o atributo que confere à administração a possibilidade de implementar materialmente os atos. Inclusive o quê? Mediante o uso da força, quando necessário, sem que a administração precise obter autorização judicial prévia. Vê bem, muito cuidado aqui, vê só. Por exemplo, está muito na moda aqui no nosso país o quê? Protesto. Então, vamos supor que a gente tem aquele protesto lá, que começou uma confusão no meio do protesto, tá? A maior baderna, que estão ocorrendo brigas e aquilo ali já saiu do controle, deixou de ser um processo, deixou de ser uma manifestação legítima para virar uma baderna. Então, a partir do momento que virou aquela baderna, o que é que o poder público ele pode fazer? Ele vai agir coercitivamente, ele vai praticar um ato administrativo de uma forma de dissolver aquela baderna, de uma forma de fazer com que cesse aqueles problemas. E neste caso, ele vai estar legitimado a utilizar o quê? A força. Não estou discutindo aqui a constitucionalidade da utilização da força em alguns casos que a gente tem visto através da televisão em relação a esses últimos protestos. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, é que em algumas situações a administração pública ela vai estar legitimada a atuar de forma direta, inclusive mediante o uso da força, sem que o quê? Ela necessite da autorização do Poder Judiciário. Agora, vê bem, eu disse o quê? Que ela vai atuar nos limites previstos, respeitando os direitos e assim, nessa linha tênue, ou seja, a partir do momento que ela vai poder atuar, mas ela não vai poder extrapolar. Ou seja, se aqueles agentes públicos, ele tem a legitimação para dispensar aquelas pessoas, certo? Para fazer com que dissolver aquele protesto, fazer com que aquele protesto se encerre, ela também não tem legitimidade para sair batendo, a torto e adoidado, a espancar determinadas pessoas. Aí o que acontece? Vê bem, quando, certo, se extrapola os limites conferidos ao Estado para que ele haja de forma auto-executória, vai ser um caso de quê? Abuso de poder. Esse abuso de poder ele pode ser desvio de finalidade ou excesso de poder. Em geral, é muito mais do que excesso de poder, ou seja, existe um limite
para a prática daquele ato de forma autoexecutória se extrapola aquele limite. Ou seja, aquele agente público tem a competência para praticar determinado ato dentro de determinado limite, mas ele excede. Então, ele não teria competência para esse excesso. Então, seria abuso de poder da modalidade o quê? Excesso de poder. Ou ainda na prática de qualquer outra ilegalidade. E nesses casos, o que é que o administrado ele pode fazer? Ele pode requerer a tutela jurisdicional. Agora, eu não falei para vocês que em relação à autoexecutoriedade, alguns doutrinadores dividiam a autoexecutoriedade. Pois bem, Celso Antônio Bandeira de Mello levanta essa bandeira. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, a gente pode dividir a autoexecutoriedade em exigibilidade e executoriedade. E qual é quais são as características dessas duas facetas da autoexecutoriedade? Primeiro, a exigibilidade. O particular ele é obrigado a cumprir a obrigação. E na executoriedade, a administração ela pode compelir materialmente o administrado a praticar o ato, ou a própria administração pode praticá-lo. Me lembrei de um exemplo aqui que eu vou dar para vocês agora. Vê só. Aqui, o estudo até passar aqui em Recife. Aqui em Recife, em Pernambuco, nós temos 3 grandes times. É até rir, porque alguns não são grandes times, mas assim, o principal nós temos 3 times principais, o Santa Cruz, o Náutico e o Sport. E aqui existe uma rivalidade muito grande entre as torcidas. E em razão de vários problemas que existiam, de brigas depois dos grandes clássicos, o que é que foi implementado pelo governo estadual aqui em Pernambuco? Eu vejo pelo menos isso aqui em Recife. Em relação aos jogos, o que é que acontece em relação aos jogos? Por exemplo, se eu vou ter um jogo de um determinado time de futebol, vamos supor, o Sport e Náutico. Esse jogo vai ser nos Aflitos, a antiga casa do Náutico, o estádio do Náutico. Então, esse jogo seria nos Aflitos. Os torcedores do Sport, eles vão ter direito a ir para esse jogo. Mas na saída desse jogo, a torcida organizada do Sport, ela é escoltada, ela é obrigada a... Essa medida é uma medida autoexecutória, né? Isso, assim, eles impõem essa restrição e eles fazem com que se cumpra essa restrição. Porque, vê só, eles vão para aquele estádio e vão assistir o jogo. Ok. Na saída, não pode badernar. Não pode sair quebrando, não pode sair brigando. E qual é a medida? Eles não podem badernar, não podem quebrar, não podem brigar, não pode ter confusão, não pode procurar confusão nos arredores do estádio. E qual é a medida que ela é autoexecutória, que é praticada, uma ideia que foi pensada pelo poder público aqui do estado? Que aqueles torcedores, eles saem escoltados pela polícia. E eles são escoltados até a sede do time de futebol, do seu time de futebol. Então, eles vão e junto com aqueles torcedores vai a cavalaria da Polícia Militar, vão vários carros da Polícia Militar. Então, aqueles torcedores, eles não podem badernar e a gente sabe que eles não podem sair brigando, arrumando confusão. E o que acontece? Para que isso não aconteça, o que o governo fez? Ele implementou essa medida, é uma medida autoexecutória. Por quê? Porque eles são obrigados, eles saem do estádio e são levados até aqueles que são filiados à torcida organizada. Eles são levados até o estádio sede do seu time. Então, o que acontece? Aquele torcedor, ele que está lá, que ele participa daquela torcida organizada, ele está sendo escoltado ali, ele vai. Então, é uma forma com que o governo ele encontrou de diminuir a violência nos jogos, nesses grandes clássicos. E assim, o cidadão que vai para aquele jogo, que ele faz parte daquela torcida organizada, não, a gente sabe, não pode badernar, não pode brigar, não pode sair quebrando tudo. E a ele é imposta essa restrição de o quê? De aceitar
tá lá naquele comboio que vai ser escoltado até o estádio que é sede lá do seu time. Então, vê bem, é uma medida que o quê? Foi uma forma que o governo ele encontrou de executar, ou seja, de fazer... porque, por exemplo, se ele sai do estádio e não pode arrumar confusão, não pode brigar, não pode sair quebrando tudo, e que a gente sabe que assim, acontece muito. Mas se ele está ali escoltado, foi uma forma, é uma ação que vai fazer com que ele não tem como fugir disso. Ele vai ter que sair ali caladinho e vai ter que ser levado até lá ao estádio sede do time dele. Então o governo está atuando de uma forma auto-executória. Por quê? Além dele impor a limitação em relação à baderna, em relação ao controle da violência, em tudo, ele ainda implementou. Ou seja, aquele torcedor, ele tem que seguir naquele comboio, certo? Então, vê bem, voltando aqui para a proposição de Celso Antônio. Se eu quero dividir a auto-executoriedade em exigibilidade e executoriedade, primeiro, a exigibilidade é o seguinte, vem para cá, o particular ele é obrigado a cumprir a obrigação. Querendo ou não, ele vai ser obrigado a participar daquele comboio lá. E a executoriedade é a administração compelir materialmente. Ou seja, a ação material, a ação positiva da administração qual é? É ir lá, escoltando, tá lá junto, tá lá do lado. Aquele que saiu, ó, volta, vem pra cá que você vai ser escoltado até lá o seu estádio. Então, ele impôs a obrigação, aquela imposição, aquela medida, ela é dotada de exigibilidade, por quê? Porque aquele torcedor, ele é obrigado a cumprir, independentemente dele querer ou não, pelo menos em tese, tô falando aqui em tese, tá? E é dotada de executoriedade, por quê? Porque a administração pública, ela vai lá praticando aqueles atos positivos, aqueles atos, ela implementa, ela cria uma sistemática de atuação positiva para que ela possa compelir aquele administrado, a ajuda da forma que está prevista. Então, assim, vocês podem estar pensando assim, mas professora, então me diz o seguinte, se eu tenho que diferenciar a imperatividade da auto-executoriedade e a executoriedade, da auto-executoriedade e a auto-executoriedade, ela pode ser dividida em exigibilidade e executoriedade. E como é que eu vou saber diferenciar a imperatividade da exigibilidade? A imperatividade é o seguinte, a imperatividade o poder público, ele pode impor, ele pode entrar na esfera do particular limitando ou criando obrigações, ele pode fazer isso independentemente da autorização judicial, ponto. E aqui é a imperatividade. E a exigibilidade? A exigibilidade é que aquele particular, ele vai ter que cumprir, certo? Ele é obrigado a cumprir aquela obrigação. Então, um ato administrativo, ele é imperativo. Por quê? Porque ele tem esse atributo de quê? Do poder público ingressar na esfera do particular, isso justificado pelo seu poder extroverso, ele tem essa prerrogativa dele poder ingressar na esfera do particular e impor-lhe uma obrigação, impor-lhe uma restrição, e o ato administrativo ele pode ser, ele é dotado de exigibilidade. Por quê? Porque o poder público ele pode compelir ele é obrigado a cumprir aquela obrigação. Então, primeiro, a imperatividade ele pode criar. Segundo, a exigibilidade ele tem que cumprir. E a auto-executoriedade é que o poder público ele pode ser utilizado os mesmos materiais para compelir aquele administrado a agir daquela forma. Não sei se ficou muito confuso para vocês, mas vamos lá. Só para resumir, para que não reste dúvidas. Na imperatividade ele pode impor restrições e impor obrigações. Na exigibilidade, aquele particular, aquele administrado, ele é obrigado a observar, ele é obrigado a cumprir aquelas restrições e aquelas obrigações. E na executoriedade é o seguinte, ele vai lá, ele vai impor, o particular vai ser obrigado a cumprir, mas ainda assim, a administração pública ela vai implementar medidas que façam
que aquele administrado, ele cumpra. Porque a gente sabe que, por exemplo, ele pode impor, o administrado tem que cumprir, mas nem sempre o administrado cumpre. Mas quando o ato ele é dotado de executoriedade na visão de Santo Antônio Bandeira de Melo, que a gente vai dividir a exigibilidade da executoriedade, quando ela é dotada da executoriedade, a administração pública vai implementar atos materiais para fazer com que o particular, ou no caso o administrado, ele não tenha como correr do cumprimento ou não da prática daquele ato. Inclusive, ele pode utilizar o quê? A força. Certo? Então, grava bem, a imperatividade é ele poder entrar na esfera e criar obrigações e restrições. A auto-executoriedade, que segundo Santo Antônio Bandeira de Melo, ela pode ser dividida em exigibilidade e executoriedade. A exigibilidade é a obrigação que o administrado vai ter de cumprir e a executoriedade é o quê? É que o poder público ele pode implementar, ele pode criar formas materiais de atuação e impelir aquele particular a observar aquele ato normativo e fazer com que ele cumpra, inclusive mediante o uso da força. Beleza? Vê, que eu quero também que vocês não esqueçam, que é um atributo que não está presente em todos os atos administrativos. Nem todos os atos administrativos, eles são auto-executórios. Comecei a falar da auto-executoriedade, pedindo que vocês, todas as vezes que vocês lembrassem da auto-executoriedade, vocês atrelassem a quê? As multas que não são, em geral, auto-executórias. Por que eu pedi para vocês lembrar que... Mas, professora, se a multa não é auto-executória, por que você pediu para a gente se lembrar da multa toda vez que a gente ouvisse falar em auto-executoriedade? Justamente por conta disso, porque vocês têm que lembrar o quê? Que a auto-executoriedade ela tem a ver com a possibilidade da implementação de medidas coercitivas de forma a obrigar, a fazer com que o particular ele age da forma que a administração pública impôs. Então, o que acontece? Em relação à multa, não existe isso. Por quê? Porque a gente no público não pode meter a mão no bolso particular e dizer, olha aqui, pague. Exceto no caso da licitação, que a gente sabe que na lei 8666/93 tem uma hipótesezinha lá que diz o seguinte, que o contrato que é celebrado com a administração, se tiver garantia, se for aplicada uma multa, a administração pública pode reter o valor daquela multa. Mas ainda assim, nesse caso, você pode ver o seguinte, que a administração pública, aí ela é uma multa que tem a ver com a seara administrativa, e não tem a ver com o poder de polícia. É uma multa administrativa e não uma multa que está atrelada ao poder de polícia. Você tem que saber diferenciar isso também. Mas como a gente aqui não está tratando a Lei 8666 ainda, não vou entrar nisso, mas eu quero que vocês gravem que as multas, elas não são auto-executórias. Por que eu estou falando isso? Porque o CESP, ele adora falar do atributo auto-executoriedade, definir, colocar tudo bem certinho lá. Auto-executoriedade é o poder que o poder público tem de implementar medidas coercitivas que façam com que o particular ele tenha que observar, ele seja impelido a observar determinada prática de um ato administrativo e tal como exemplo a cobrança das multas pela administração pública. Ponto. Aí o que acontece? Ele coloca todas as características bem certinhas, mas lá no final ele coloca a multa para fazer com que vocês se compliquem e percam a questão. Então, eu não quero que isso aconteça com vocês, eu quero que vocês gabaritem a prova de direito administrativo, então vocês precisam saber disso, precisam gravar que a multa, ela, em geral, não é auto-executória. E todas as vezes que vocês ouvirem falar em auto-executoriedade, você tem que lembrar o quê? Que a multa não é auto-executória, por quê? Porque o agente público não pode meter a mão no bolso particular, retirar a carteira e tirar o dinheiro. Se não pode fazer isso, quer dizer o quê? Que a auto-executoriedade tem a ver com o quê? Com a possibilidade que a administração pública, ela tem o quê? De implementar materialmente atos, inclusive mediante o uso da força quando necessário. Para quê? Sem necessidade de obter o quê? A autorização judicial. Bem, acredito que a gente já falou tudo que precisava falar sobre auto-executoriedade. Vamos ver agora o quê? A tipicidade, que eu acredito que é um dos atributos mais simples do ato administrativo.